Oi pessoal, eu sou o Davis e hoje nós vamos comentar sobre a minissérie Adolescência da Netflix, que foi criada pelo brilhante Stephen Graham e que foi estrelada pelo Owen Cooper no papel do Jamie Miller. Gente, lembrando que o Stephen Graham, além de criar a série, ele também estrelou a série no papel do Ed Miller, pai do Jamie. E cara, eu tô até agora tentando entender como que essa série me deixou tão sensível e tão emocional. Emocionalmente sensível. Porque, assim, é uma série muito pesada, mas que também é muito necessária. Que traz temas como machismo, má educação na adolescência, misoginia nas escolas, o abuso de redes sociais, o bullying. Nossa, são muitos assuntos sensíveis e já fica aqui um alerta de gatilho que se você estiver passando por algum desses sentimentos e, enfim, disso que acaba afetando a sua saúde mental, recomendo que você não assista, porque a série ela traz e ela aborda esses assuntos de uma forma bem literal, assim, e que fica bem visível na série. Mas, enfim, roda a vinheta, porque no vídeo de hoje é muito especial, porque, cara, poucas séries me deixaram tão sensível, assim, como eu falei no início do vídeo. Mas é isso, vamos comentar hoje sobre a minissérie Adolescência. Bem, vamos dar então uma resumidinha rápida na história. Nós começamos a série com o Jamie sendo levado para a delegacia por suspeita de um assassinato. Ele é levado porque a polícia, de uma certa forma, conseguiu descobrir algumas provas que o incriminavam. E, claro, né, eles invadem a casa dele, a família dele fica perplexa e sem saber o que fazer. E os policiais acabam levando o menino, eles acabam quebrando toda a casa da família. E, claro, que a família, supetão, ia atrás do Jamie para saber o que tinha acontecido. Chegando lá, o garoto fica desnorteado, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, sem saber com quem falar. E então, os policiais eles começam a explicar pro Jamie o porquê que ele estava sendo preso. Uma coisa que eu já achei estranha, que lá nos Estados Unidos as crianças são presas numa delegacia e não levadas para, enfim, uma FEBEM, alguma coisa assim. Mas acho que deve ser a cultura do país. Então, na delegacia, o Jamie, ele começa a passar por todo o processo de fichamento, começa a passar por uma médica para colher amostras, para saber o que tinha causado todo aquele suposto crime, né? Que no início da série não nos é revelado. Não nos é revelado, pelo menos no primeiro ato do episódio. E aí os policiais começam a revistar ele, começam a ver se ele não tem ferimentos e arranhões por mais partes do corpo. E além das demais provas, né, eles recolhem a roupa dele e dão outra roupa para ele usar. Eles coletam amostra de sangue dele, enfim, coletam amostra de saliva. Tudo o que pode ser usado de prova para comparar com as provas que a polícia já tem do Jamie. E nesse meio tempo, claro, a família ali toda desnorteada, sem saber o que fazer, porque do nada eles estavam vivendo um dia feliz, um dia tranquilo, e do outro, o filho mais novo deles é preso. Então, assim, o que a gente pode esperar, né? O Ed, o pai do Jamie, que é estrelado pelo brilhante Stephen Graham, como eu falei pra vocês, ele começa a acompanhar o filho em todos os depoimentos, ele começa a tentar entender o porquê que o filho dele está sendo preso. E o primeiro episódio, ele é marcado justamente por essa ida do Jamie pra prisão e, enfim, de todos os processos que tem que ser feito ali com ele e que, de alguma forma, vai ser fundamental para os episódios seguintes. E já no primeiro episódio, a gente tem um depoimento muito forte do Jamie, que ele tá com o pai dele e com os dois policiais que estão cuidando do caso. E eles começam a mostrar ali as fotos que eles tiraram do Jamie, das câmeras de segurança, começam a mostrar os vídeos e, enfim. Aí nós começamos a entender quem foi a pessoa que foi de Americanas, a gente começa a entender quem foi a pessoa que foi supostamente morta pelo Jamie. E ele reconhece, né, aí que eu quero falar pra vocês. Os fatos, eles começam a ser mostrados e a gente começa a entender que ele realmente fez isso. Por quê?
Primeiro ponto, ele começa a não querer responder as perguntas que os policiais fazem. Segundo ponto, ele já reconhece, né, quando os policiais mostram uma foto de uma menina ali, uma suposta amiga dele, ele já reconhece que foi ela que morreu. Então, assim, sem ninguém ter falado nada. Então, muitas coisas ali no depoimento dele vão fazendo com que ele seja, né, declarado culpado. E quando o pai dele vê o vídeo do Jamie brigando com a menina que morreu, né, ele fica ali, parece que o mundo dele desaba, porque ele não estava acreditando no que ele estava vendo. E esse depoimento em si, ele é muito forte, porque depois eles ficam sozinhos e o pai pergunta pro Jamie o que ele fez, sabe? E ali a gente já entende que o Jamie foi, sim, o responsável por aquilo e que, de alguma forma, ele vai ter que pagar por esse crime que ele cometeu. Só não é explicado o motivo na série, ou do porquê que ele fez isso. É explicado meio que por cima, né? Mas depois, no segundo episódio. Mas enfim, só pra contextualizar vocês, o primeiro episódio, ele é marcado por isso, tá? Pela prisão do Jamie, pelo depoimento e pela confissão dele, né, de acordo com as provas, e também por esse encerramento aí do pai, e, enfim, dessa conversa meio que final que eles acabam tendo durante a série inteira. Depois dessa conversa, eu acho que eles não têm nenhuma outra conversa assim tão profunda quanto nesse depoimento. O segundo episódio, ele tira um pouco o Jamie de foco e ele é marcado pelos policiais do caso indo na escola que o Jamie estuda e interrogar algumas pessoas que de alguma forma fazem parte da vida da Kate e também fazem parte da vida do Jamie. Eles começam a interrogar a melhor amiga da Kate, começam a interrogar os amigos do Jamie. Nesse meio tempo, a gente também conhece o filho do policial Luke, que é interpretado pelo Ashley Walters, o Adam. E a gente também tem essa questão dele com o filho, porque a série também retrata essa distância de pais com filhos, essa má educação de pais com filhos, basicamente isso. Mas eu sinto que nesse segundo episódio ele foi o mais simples da série, porque a história ela tira um pouco o foco do Jamie e ela traz um pouco o foco para os policiais e para a relação do Luke com o Adam. Então eles vão lá, interrogam as crianças, tentam descobrir mais provas, e graças ao Adam, que ele tem uma conversa ali bem pessoal com o pai, ele revela, né, pro Luke que a Kate fazia bullying com o Jamie e foi por isso que ele acabou criando meio que um ódio por ela, assim. E que eles não se conheciam muito, mas isso aí era a chave que ele precisava pra, de alguma forma, entender um pouco mais sobre o caso. A gente também tem ali os amigos do Jamie, né, que participaram do crime de uma certa forma. E eles acabam meio que tentando se esquivar da polícia, porque eles meio que ajudaram o Jamie a conseguir a arma do crime e a conseguir cometer esse tal assassinato. O que é bem... Assim, eu vou falar que o segundo episódio, ele foi o que menos me interessou, porque ele foi só pra gente ter ali como é que eu posso dizer? Pra gente ter um pouquinho mais de enredo na série, entendeu? Eu acho que se tivesse só o primeiro, o terceiro e o quarto, ia ficar bom também, mas óbvio que o segundo episódio é muito importante. Tanto que tem até uma cena que eles vão lá levar as flores, né? Onde o corpo da Kate foi encontrado. Essa cena também achei bem pesada. Porque a gente vê o vídeo no primeiro episódio, depois vê essa cena no segundo e acaba ligando tudo. Mas, de uma certa forma, eu achei que esse segundo episódio ele foi mais pra dar um suporte, pra gente entender um pouco mais sobre a relação do Jamie na escola, como ele sofria na escola e como, de uma certa forma, ele era meio que invisível, assim, pros alunos. E o que levou ele a fazer isso, né? Nesse segundo episódio, a gente tem o motivo pelo qual o Jamie fez isso. Não sai da boca dele, diretamente, né, do Jamie, mas sai, né, de alguma forma, da boca do Adam, que ele conta pro Luke. Então a gente acaba aí tendo meio que esse jogo, sabe? Esse jogo de cena, esse jogo de câmera. E, cara, esse episódio ele é o menos interessante da série, da minissérie toda, mas ele é super importante pro andar da história. Então, o que eu posso falar desse episódio é basicamente isso. A gente também tem a melhor amiga da Kate, que ela também sofre com alguns problemas em casa. Ela também fica relutante em falar com a polícia, porque de uma certa forma ela tá sofrendo muito com a morte da amiga, então é muito compreensível que ela esteja passando por isso.
E ela também, enfim, tenta fugir da polícia, não quer falar com ninguém. Tanto que a história dela não é muito bem aproveitada na série, porque eu acho que ela só tá ali pra ser a melhor amiga da Kit. Entendeu? Ela não tá ali pra ter a sua história aproveitada ou de alguma forma ter a sua história contada na série de alguma forma. Então eu acho que ela foi basicamente pra isso que ela foi ali. Mas o segundo episódio, ele é marcado basicamente por isso e não tem muita coisa que eu possa falar a respeito. Só que serviu de suporte pra gente entender um pouquinho mais da história do Jamie e o porquê que ele estava sendo julgado e como que ele estava sendo julgado. Então acho que foi basicamente isso. E claro, da gente conhecer um pouquinho mais da relação do Luke com o filho dele, o Adam. Agora sim, o terceiro episódio, meus amores, esse terceiro episódio, sim, acho que é o mais importante da série pra mim, porque ele é o mais polêmico, ele é o mais sensível. O que que acontece? Nesse episódio, a gente passa 7 meses no futuro, ou seja, o Jamie, ele foi levado para um centro de reabilitação, não sei, um centro para jovens, alguma coisa assim, e ele está lá há 7 meses, bem próximo do julgamento dele, que inclusive não é mostrado na série. Só que esse episódio, ele traz o Jamie e a psicóloga, que agora eu me esqueci o nome dela, deixa eu olhar aqui. Pela psicóloga Bryony Ariston, interpretada pela Erin Doherty. E assim, gente, esse episódio, a psicóloga ela vai conversar com o Jamie para tentar entender um pouco mais da cabeça dele e tentar entender o porquê que ele fez aquilo. E ali ela começa a perguntar coisas da vida dele, ela começa a perguntar como ele se sente em relação às mulheres, se ele gosta de mulheres ou se ele gosta de homens, se ele se sente excitado por mulheres, enfim, é uma conversa bem psicóloga x cliente. Tanto que em uma das cenas ele até questiona ela, né, se ela pode realmente fazer esse tipo de pergunta, o que eu não sei se pode, mas na série também não é muito explicado. E uma curiosidade é que esse episódio foi o primeiro episódio da série a ser gravado. Então tu imagina, o primeiro trabalho do Owen Cooper, aquele ator incrível que vai ter muito sucesso ainda, acredito eu, já teve que entregar aquela atuação logo de primeira, assim, antes mesmo de gravar as primeiras cenas da série. É muito bizarro, né? Então, nesse episódio, é marcado mais por essa conversa da psicóloga com o Jamie. E tem cenas, assim, que ele realmente se estressa, joga a cadeira longe, joga o copo de café longe também, começa a partir pra cima dela. E ela se mantém, assim, intacta o tempo inteiro. Ela se mantém pleníssima o tempo inteiro. E, gente, é muito bizarro como essa série, ela acaba trazendo tudo à flor da pele. Todos os nervos à flor da pele. Porque a série, ela é gravada... A série não, desculpa. Porque essa cena, ela é gravada em um único plano. Essa cena da consulta. Então, tudo o que tá acontecendo ali, eu acho que não tem cortes. Eles foram falando, sabe? E a câmera foi rodando em volta deles, depois a câmera voltava e fazia um jogo de cima, depois um jogo de baixo. Então, assim, é muito bizarro pensar que esse foi o primeiro episódio da série a ser gravado. E como eu falei, a psicóloga ela vai perguntando coisas pro Jamie, perguntando coisas da vida dele, da família dele. Tem momentos que ele fica calmo durante a conversa, mas também tem momentos que ele fica assim muito nervoso. E eu acho que esse foi o episódio que eu mais parei pra assistir, porque ali tem muita coisa importante que a gente pode tirar da série, até pra gente entender o porquê que não teve julgamento, o porquê que não teve a sentença, pra gente entender que a série não era sobre o julgamento dele, não era sobre a sentença dele, mas sim sobre a relação dele com a família e a relação dele com tudo o que a psicóloga perguntou pra ele e sobre todas essas questões. Pelo menos foi o que eu entendi. Então eu acho que o terceiro episódio foi o mais, assim... Nossa, eu fiquei muito tocado quando eu assisti, de verdade. Eu acho que... Nossa, não sei, gente. Não sei. Ai, pra vocês verem que eu tô sem palavras, porque é muito... É tudo muito amplo ali. Acontece muita coisa mesmo com duas pessoas só em cena. E, nossa, essa psicóloga, assim, acho que depois que ela saiu dali, ela deve ter pensado, por que que eu estudei psicologia? Que, cara, é muito incrível, nossa. Esse terceiro episódio, pra mim, é um dos melhores das séries, assim. Se não o melhor, tá, gente? Arrisco dizer.
Então, nós chegamos no quarto e último episódio da minissérie, que dessa vez ele se concentra ali mais na família do Jamie, né? Os policiais não aparecem mais, a psicóloga não aparece mais, ninguém que apareceu durante toda a minissérie aparece no quarto episódio. Então, esse episódio final, ele é mais focado na relação da família do Jamie, né, e como eles ficaram depois de tudo que aconteceu, e como eles tentaram levar uma vida normal mesmo com o Jamie nessa situação. Só que, claro, quando eu terminei de assistir a série, eu fiquei muito tocado e um pouco irritado também do porquê que não teve o julgamento dele. E depois que eu fui ver os posts da Netflix, eu comecei a rolar os comentários. E eu vi comentários de várias psicólogas falando sobre o assunto, comentários de várias pessoas que também assistiram a série. E eu comecei a entender que realmente não era sobre o julgamento, não era sobre a sentença dele, até porque a gente já sabia que ele tinha feito aquilo, então não precisava de um julgamento. Pelo menos foi o que eu entendi depois, porque o que eu entendi antes é que precisava sim ter um julgamento. Mas depois eu abri a cabeça e comecei a entender o ponto de vista das outras pessoas e também entender que não precisava, na real. Claro que faltou, a gente queria essa cena, mas, enfim, não precisava. Tanto que assim que acabou a série, eu peguei o celular e eu comecei a pesquisar assim, a série Adolescência vai ter segunda temporada? Uma minissérie, não vai ter segunda temporada, gata. Mas, como eu falei, o episódio 4, ele é focado mais na família do Jamie mesmo, eles tentando levar uma vida normal, mesmo depois do que aconteceu. E a gente vê o quanto o Ed, ele tá muito sobrecarregado e muito estressado com tudo que acontece, sendo que acontece situações simples que poderia ser resolvido com uma conversa calma e ele já se estressa muito. Ele não consegue mais ficar sozinho em casa, ele não quer sair dali porque vai ser pior se eles mudarem de cidade. E, cara, tem a cena final, ela é muito tocante. Na verdade, a penúltima cena, né, que eu vou comentar agora, que é quando eles estão na van, o Ed, a mulher dele e a filha dele, e eles ligam, né, pro Jamie. Ou acho que o Jamie liga pra eles, enfim. Porque nesse dia é aniversário do Ed, de 50 anos, se eu não me engano. E a conversa que eles têm com o Jamie, ela é tão emocionante, porque ele fala com o pai de uma maneira que a gente consegue entender o que eles estão conversando, mas também é muito tocante ver como eles estão conversando, sabe? E eu fiquei assim bem... Ai, não sei, eu fiquei bem sensível nessa cena também. Eu comecei até a chorar um pouquinho. Porque é isso, né? O Jamie tá lá, não vai sair tão cedo daquele centro juvenil, provavelmente. E ele fala com a família, fala que tá com saudade. E ele confessa pro pai que ele vai se declarar culpado, que ele vai mudar o depoimento dele. Então, ele também pede desculpas, né, pro pai de tudo que ele fez, porque é assim, eu acho que essa cena liga com com as primeiras cenas do primeiro episódio, sabe? E ele também conversa com a família, enfim, fala com todo mundo. E nossa, nessa cena, gente, eu juro que eu fiquei assim tão emocionado que, ai, não sei, eu queria que eu tivesse dado bem. Eu tenho um coração mole, tá, gente? Eu espero que todo personagem se dê bem. Mas, falando bem sério, é bem emocionante essa cena da ligação. Porque é aniversário do pai dele e, enfim, ele não vai estar lá, né? Acho que pela primeira vez desde que ele nasceu. E é isso, eles vão conversando durante a van e depois ele desliga, porque ele tem mais alguém esperando pra fazer a ligação. Até que eles chegam em casa e até que parece tudo bem. Mas o pai dele, até então, ele nunca tinha entrado no quarto do Jamie depois do que aconteceu. Nem o pai dele, nem a irmã dele. Só a mãe dele que entrava pra limpar, fazer as coisas ali, tudo certinho. O pai dele, então, na última cena da série, nos 45 do segundo tempo, o Ed entra lá e dá um choque nele, assim, de realidade. Porque ele tava tentando levar uma vida normal com a família, mas ele entra no quarto e vê que o filho não tá ali. Então, essa cena, acho que é bem o que a série quis dizer, sabe? Como ele não conseguiu se comunicar direito com o filho e como ele não conseguiu entender que o filho tinha feito aquilo e, enfim, como ele deixou aquela situação acontecer. Até que ele começa a olhar o quarto do Jamie, olhar as coisas dele. E tem a cena do ursinho, que ele bota o ursinho pra dormir e começa a chorar no travesseiro. Nossa, essa cena é a cena que encerra a série, no caso. Ai, foi uma cena bem traumática, assim, sabe? Eu acho que todo mundo que assistia a série vai lembrar dessa cena, que é a cena final.
E ali explica tudo, né? Ele sente saudades do filho, ele, né, sente falta do filho e também se arrepende de não ter feito mais. Porque eles se questionam, né? Ele e a mulher dele durante uma parte da série. A gente devia ter feito mais. Sim, nós devíamos ter feito mais. E acaba aí a série, gente. 4 episódios. Não vai ter segunda temporada, acabou por aí. E eu acho que o que fica de ensinamento é isso, né? Que por mais que a gente tenha uma relação boa com os nossos pais, às vezes a não comunicação pode ser pior do que a comunicação. Então, tudo isso que aconteceu na série, nossa, tô até agora assim, ó, sabe? Devia ter assistido antes, mas, enfim, acabei não assistindo. Assisti agora, por isso que eu trouxe esse conteúdo pra vocês. Mas antes tarde do que nunca, né? Então, tá aqui a minha resenha sobre essa série que eu amei, de coração, assim. E como eu falei no início do vídeo, poucas séries conseguiram me deixar tão sensível e emocionados quanto essa. Mas foi isso, pessoal. Essa foi a minha resenha sobre a série Adolescência, que tá aí na boca do povo, que foi lançada pela Netflix. Olha, me bolando todo aqui, mas é isso. Acredito que vão falar muito sobre essa série ainda, tá? Tá na primeira semana de lançamento recente, já deve ter passado de milhões de horas assistidas. Não vai ser esquecida agora, também não vai ser esquecida daqui a um mês. E é isso. Vamos comentando aí o que aconteceu sobre a série, se você também gostou. Teve alguma cena que você mais gostou, que você não gostou, teve alguma coisa que eu esqueci de falar. Enfim, vamos conversando. E é isso. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.